muito pelo peso de uma culpa que colocaram em mim. Acredito que esse vídeo é mais pra falar com os pais do que com os filhos, porque eu cresci vendo a minha mãe apanhar do meu pai. O que acontece é que eu não fazia ideia de que a culpa disso tudo sempre foi minha. Mas por que a culpa sempre foi minha? Desde que eu nasci, desde pequena, a minha mãe nunca teve autoridade de brigar comigo ou de me dar bronca. Por quê? Porque o meu pai não autorizava. Mas como assim? Uma mãe não pode dar bronca no filho? Pois é. Minha mãe me disse, depois que eu já estava maior, que a primeira vez que o meu pai deu um tapa nela, isso foi um tapa na minha alma, foi quando eu tinha 2 aninhos de idade, 2 anos de idade, e eu dei um tapa nela. Acredito que a coisa de idade é a fase que a gente começa a bater e que os pais precisam de corrigir seus filhos. E naquele momento em que eu dei um tapa nela, ela me deu um tapa e o meu pai bateu nela, deu um tapa nela. Ou seja, meu pai não aceitou que a minha mãe me bateu. E minha mãe, naquele momento, em vez de se posicionar e de impor o direito dela como mãe, de me corrigir, de me colocar no meu lugar, porque, aliás, eu era filha dela, não. Ela meio que ficou com medo do meu pai e aceitou a agressão dele. E depois dali, o meu pai só subiu em cima da minha mãe. Eu confesso que antes de eu entender tudo isso que acontecia, eu até gostava de ver o meu pai batendo na minha mãe. Olha que absurdo! Isso era um absurdo, mas por quê? Porque todas as vezes que o meu pai brigava com a minha mãe era porque minha mãe estava brigando comigo. Então, tudo que minha mãe se contradizia contra mim, o meu pai se contradizia contra a minha mãe. Ou seja, meu pai não aceitava de forma alguma bronca, briga, nada do tipo. E minha mãe começou a me maltratar. Ela me maltratava nas costas do meu pai. Olha que absurdo. O meu pai virava as costas, a minha mãe me maltratava, me xingava, me beliscava, brigava comigo e com raiva, e não com educação e com amor. Ela fazia aquilo, parece que uma forma de descontar, mas na frente do meu pai, ela não tinha voz. Então, todas as vezes que o meu pai chegava, eu chegava nele e contava o que minha mãe tinha feito. Meu pai brigava com a minha mãe e eu me sentia aliviada. Por quê? Porque afinal de contas, pra mim, ele era o meu herói, que me protegia, que estava comigo, que cuidava de mim. Quando no fundo, isso estava magoando e desestruturando completamente o psicológico da minha mãe e o meu psicológico. Por que o psicológico da minha mãe? Porque automaticamente ela não tinha posicionamento, e o meu psicológico porque automaticamente eu estava sofrendo com a minha própria mãe não gostar de mim. Mas não é que ela não gostava de mim, é que ela sofria com o que acontecia. Ela sofria em não ter autoridade, ela sofria em não poder falar nada pra mim porque depois ela poderia apanhar. Ela é minha mãe ou ela é minha irmã? Essa foi a pergunta que eu me fiz depois que eu cresci. Então, eu sofri muito durante a minha pré-adolescência, porque na minha infância, como eu disse, na minha infância tava tudo bem. Na minha infância, meu papai era herói, né? Minha mãe brigava comigo, eu contava pra ele brigava com ela e yes, papai tá do meu lado, né? Mas depois que eu comecei a ficar pré-adolescente, que ela começou a falar coisas do tipo, um dia você vai entender, um dia você vai acordar, um dia você vai enxergar, seu pai ainda vai se arrepender de te proteger do jeito que ele te protege, porque você não é isso que ele pensa. Ela me machucava, mas eu comecei a perguntar por quê? Por que você tá falando isso? Por que você acha isso de mim? Por que você não gosta de mim? Por que você me maltrata? E aí foi quando ela me contou do tapa, que tudo começou quando eu tinha 2 anos, dei um tapa nela, ela foi me corrigir, o meu pai tentou corrigir ela. E tipo, ela não teve voz e não se sentiu bem e não conseguia confrontar o meu pai. Digamos isso, que ela não conseguia bater de frente com ele, então ela preferia se calar diante dele, autorizar ele fazer o que ele quisesse com ela, e sem a ausência dele, né, na ausência dele, ela era quem ela queria ser. E aí era um momento em que ela poderia se vingar de todo aquele sentimento. Por mais que ela tentasse cuidar de mim, me amar, era chato, me dar amor, me dar carinho, me dar atenção, cuidar de mim, mas na hora de me dar uma bronca, ter que falar com meu pai pra me dar uma bronca, porque ela não tinha autoridade pra isso. Então isso foi sério. E só depois que eu cresci que eu comecei a entender o quanto isso é sério. Por isso que eu digo que esse vídeo, ele é mais pra falar com pais do que com filhos. Porque eu ouvi da voz dela, da boca dela, a culpa é sua. É tudo culpa sua. E você fazia o seu pai me bater. E você fazia o seu pai brigar comigo, me dar bronca, e você ria, e você gostava. E aquilo me magoava mais ainda. Mas eu era uma criança. Então eu carreguei o peso da culpa. Até pouco tempo atrás, ainda sinto o peso sim. Mas eu virei pra ele e falei, eu acho que a culpa maior é sua, mãe. Porque você deveria ter se imposto. Eu hoje sou uma jovem
que, claro, se minha mãe me der uma bronca, eu vou escutar. Mas se eu ver o meu pai dando uma bronca na minha mãe, brigando com a minha mãe, eu já não vou deixar, eu já vou me impor, eu vou me posicionar, eu não vou permitir. Peraí, se for pra brigar com ela por conta de mim, não precisa, eu não quero. Porque se ela tá me dando uma bronca, ela também tem a autoridade dela e tem o modo de pensar dela. Aliás, ela não me fez sozinha, meu pai não me fez sozinha, ela me fez com ele. Então os dois deveriam ter cuidado comigo, entendeu? Então por que que eu, uma jovem, consigo ter essa mentalidade, enfrentar o meu pai e a minha mãe não teve essa coragem? Então a culpa não foi minha, não só minha. Poderia sim ter uma parcela de culpas minha, mas a culpa maior foi dela. Entende? Então, eu acredito que isso foi um aprendizado muito grande, entende? Pra gente poder sempre estar aberto. Se você quer ser pai, se você quer ser mãe, vocês têm que saber como vocês vão lidar com o filho de vocês. Até onde vocês podem brigar, até onde vocês podem dar bronca. Não é o seu pai dar bronca, a sua mãe deixa, a sua mãe dá bronca, o seu pai deixa. Ah, é porque meu pai deixa tudo, aqui em casa é só minha mãe que dá bronca. Ah, porque a minha mãe deixa tudo, aqui em casa é só meu pai que dá bronca. Errado. Os dois têm que ter posicionamento, os dois têm que ter opinião própria e os dois têm que conversar a respeito disso, entendeu? A respeito do que eles pensam, a respeito do que eles acreditam, a respeito do que eles querem pro filho deles. Porque afinal de contas eu cresci com um amor gigantesco pelo meu pai e depois de mais velha eu criei um certo ranço. Eu amo, sou apaixonada, mas me magoa saber que ele não permitiu a minha mãe ter esse lado materno, que a minha mãe me maltratava, que a minha mãe me desprezava, que a minha mãe me xingava, que a minha mãe tinha raiva de mim por conta do que ele fazia com ela, entendeu? Então assim, eu acho que todo mundo tem um pouco de culpa, e aí é onde a gente tem que ter a mão na consciência para tentar consertar isso e não deixar isso ir adiante. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bem sério, né? Como eu falo no começo do vídeo, é mais um vídeo pra pais do que pra filhos, porque eu acho sim um absurdo isso de o pai dar bronca na mãe porque a mãe não pode dar bronca no filho, ou a mãe dar bronca no pai porque o pai não pode dar bronca no filho. Eu acho que tudo tem que ter limites, tudo tem que ter regras e tudo tem que ter um bom diálogo, né? Principalmente entre os pais. Eu acho que o filho, ele é uma consequência sim dos pais e exatamente por isso que se os dois não tiverem um bom convívio, não souberem se posicionarem e saberem lidar com a situação, é melhor não ter filhos, né? Porque acaba que essa menina sofreu ali o psicológico inteiro, a infância inteira sem a parte materna que ela poderia ter por conta do que o pai dela fazia. E ela se adaptou ao que o pai fazia. Ao final de contas, ela gostava do pai dela defender ela daquele nível e o pai dela bater na mãe. Olha tanto que o psicológico dessa menina não ficou abalado, né? Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de comportamento. Esse vídeo realmente fala mais com pais do que com filhos. Tome cuidado em como você vai lidar pra você não descontar no seu filho a raiva que você tem do pai ou que você tem da mãe, como você vai lidar com toda essa situação. Na sua casa, quem é mais rígido? Quem dá mais bronca? O seu pai ou a sua mãe? São os dois? Quem é mais legal e mais, digamos, liberal? O seu pai ou a sua mãe? Deixa nos comentários, me manda a sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.